Paz do Senhor a todos que estão aqui, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, aos que vão assistir essa ministração sobre o idioma que Jesus fala, que Jesus falou lá na Judéia, na época que ele veio aqui em forma humana, que você possa entender, todos aqui possamos entender e amar mais um pouco o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, irmãos, se você não conseguir entender a palavra de Deus, a sua vida vai estar fragilizada. Você é um alvo muito fácil de ser enganado. As pessoas que deixam a palavra de lado para viver só de experiência e de sentimento. Eu estou falando de cristãos. Você acredita que tem pessoas que acreditam ser cristão, mas vivem só de experiência e de sentimento e deixam a palavra de lado? Essas pessoas são alvo muito fáceis, né, para o adversário e para os gananciosos que Jesus alertou que já estão no mundo, né? Não virão, já estão. Então, vamos priorizar a palavra de Deus. Existe muitas vezes, né? Até a Sara falou que de tempo que você fica no celular, se você gasta o celular para ver algumas coisas do mundo, para se atualizar, mas tem também ali a palavra de Deus tem falada, tem ouvida, tem escrita, né? Não tem problema. Agora, se você só gastar com curiosidades ou influencers, aí tem um problema sério, né? Então, o idioma, a língua, né? O cristão, ou aqueles que estão na igreja ultimamente, não gostam muito da palavra idioma, gostam só de falar língua, mas língua é idioma, né? Então, qual é o idioma que Jesus falou? Então, no tempo de Jesus, quando ele veio aqui na terra, ali na Judéia, se falava 4 idiomas. O primeiro era o aramaico, né? Embora eu coloquei ali primeiro o hebraico, era o aramaico. Por quê? Nós vamos ver aqui por que falava o aramaico já. Falava-se também o hebreu, o latim e o grego. O latim falava por causa de quem? Dos romanos. Os romanos eram o povo conquistador, então falava-se um pouco do latim. E o grego falava-se pouca coisa, mas era a língua falada no mundo inteiro na época, porque os gregos eram a nação dominante ali, em termos de sabedoria, cultura. Então o grego se falava, alguém falava grego ali, principalmente os nobres, que tinham acesso à cultura. Então, e o hebraico? Quem que falava hebraico no tempo de Jesus? Os únicos que falavam hebraico no tempo de Jesus era a sociedade que tinha dinheiro, e os sacerdotes, escribas e os fariseus. O povo não falava hebreu. O povo não falava, nós vamos entender por quê. Agora, o povo hebreu, na sua totalidade, numa determinada situação, ele falava em hebreu. Só nessa determinada situação, quando ele orava a Deus. Porque aprendia desde pequenininho as orações em hebraico. Então, quando o judeu ia falar com Deus, ele falava em hebreu, não em aramaico, não em grego, não em latim. Mas ele falava só em hebreu. Até hoje. Então, se você tem por exemplo, tem um judeu lá na China. Então, ele não sabe falar hebreu. Ele não fala hebreu. Sabe falar chinês e tal. Mas quando ele vai orar, as palavras de oração são em hebraico. Nós falamos 2 palavras, com certeza, em hebraico também. Quais são? Amém e aleluia. Aleluia é hebreu e amém também é hebreu. Hebreu. Que é uma palavra para conversar com Deus. Então você vê que a língua tem uma importância tem muita importância no nosso relacionamento com Deus. Mas qual será a língua que Jesus falava? Então, vamos ver aqui um pouco de história, que está na Bíblia, é claro. Então, lá em Jeremias 28, 8 a 11, está escrito assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é?
O próprio Deus, Jesus, o próprio Deus, Senhor dos Exércitos. Visto que não escutastes as minhas palavras. Então o Senhor está falando assim, ó, eu vou falar, vai acontecer algo com você, porque você não está escutando o que eu estou falando. Então, que língua o Senhor está falando com você? Que língua o Senhor estava falando com eles lá, né? Mas a consequência de não escutar o que Deus fala. E às vezes a gente fala, fulano, faz isso. Fulano, deixa ele fazer isso. E a pessoa fala, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Ou então, como é que a pessoa fala? Eu estou até tentando, mas não consigo. Não ouvir o que Deus fala. O que está nas Escrituras, né? Traz um problema. Qual o problema que causou com Israel? Preste atenção, olha lá, ó. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor. Como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, por que ele está falando que Nabucodonosor era servo dele? Porque ele usou Nabucodonosor para realizar uma tarefa. Meu servo, e os trarei sobre esta terra. Então o Senhor pegou todos os povos do norte, daquela região, e um rei chamado Nabucodonosor, e trouxe ali para Israel para uma tarefa, para uma missão. Qual é a missão? E sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que seja objeto de espanto, e de assovio, e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de alegria, a voz do gozo, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som da voz e a luz do candeeiro. Ou seja, o Senhor falou que ia acabar todo o som de alegria dentro da família, ia terminar com todos os trabalhos. Ninguém ia poder trabalhar mais. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão o rei da Babilônia por quanto tempo? 70 anos. 70 anos durou o cativeiro de Israel na Babilônia. 70 anos, irmãos, é uma geração. Então as crianças que nasceram lá na Babilônia, que falavam o hebreu, deixaram de falar. Falavam só a língua dos babilônicos. Qual era a língua dos babilônicos? O aramaico. Então quando passou 70 anos, o Senhor libertou quem? Israel. Então entrou todo aquele povo, e lá na região, lá, estou falando entrou para você, para você ver o povo. Tudo falando aramaico. Agora, aqueles que tinham acesso à cultura, aqueles que tinham dinheiro, não, conseguiram preservar o hebreu. Então eles falavam tanto o hebreu quanto o hebraico. Falavam também o grego. Latim se falava muito pouco, porque era a língua do povo, na época de Jesus, o povo dominante, que era os romanos. Então, Jesus falava que língua? Primeiro, Jesus nasceu aonde? Nasceu em B, depois ele foi para Nazaré era uma cidade importante? Nazaré era uma cidade desprezada. Lá só tinha carpinteiro, essas coisas. Então Jesus veio de uma família muito rica ou uma família pobre? Pobre. Então que língua Jesus falava? Aramaico. A língua que Jesus falava. E Jesus falava com quem? Com o povo, com todos à sua volta. Ele falava em aramaico. Então nós vamos descobrir. Então, antes do cativeiro, todos os judeus falavam hebraico. 70 anos de cativeiro causou uma série de consequências. Eles perderam a identidade, a palavra, perderam o idioma. Então, o cativeiro é coisa boa ou ruim? É ruim ou bom? Você está preso. Péssimo. Perde muita coisa, inclusive, para o povo, até o idioma, né? O idioma falado na Babilônia era o aramaico. Logo, quando os judeus voltaram para a região de Israel, falavam aramaico. O que aconteceu então com o idioma hebraico? Nesse tempo, somente os sacerdotes, escribas, fariseus e os nobres eram pessoas que falavam o idioma hebraico. Agora, todas as orações eram feitas sem ler lá, as orações em hebraico. Então, já falei que até nos dias de hoje. Estou me adiantando, embora eu tenha preparado, estou me adiantando para você entender como é que está hoje a situação. Então, se você conhecer um judeu, tenha certeza, quando ele for orar à noite, ele vai orar em hebraico. Ele sabe as palavras da oração. Ele vai ensinar. É a tradição, né? Aí tem um texto aqui, vamos falar um pouco de anjo agora. Por quê?
Tenho umas pessoas que falam assim, que acreditam que existe uma língua especial de anjos. Tem ou não tem? Você já ouviu falar isso? Mamar, já ouviu? Pessoas que acreditam que tem uma língua, né? Então, é desse versículo. Um único versículo, eles criaram toda uma ideia de um versículo só. Então, até texto fora de contexto é pretexto, você imagina um versículo só, né? Então, é o versículo que eles acreditam esse. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então aqui, o âmago desse versículo, se fosse analisar só um versículo, a parte principal desse versículo não é a língua dos anjos. É o amor. Como todo 1 Coríntios 13. É o amor, e não os dons, e não os demais dons, e não anjo. Não é isso. Jesus está ensinando, Paulo está ensinando, o Espírito Santo, através de Paulo, ensinando sobre o amor, que nada vale se você não tiver o amor. Quem é o amor? É que Jesus é o amor. E aí está uma lógica bíblica, porque se você fizer tudo, mas não tiver o amor que é Jesus, quando você morrer, acabou. É o inferno que espera. Então por isso que ele diz, tudo que você fizer sem amor, nada vale. E a gente pensa o que é o amor sentimento, né? Ai, como eu gosto, eu fiz com amor, viu? Eu fiz porque eu gosto de você. Não é esse amor, é Cristo. Porque esse amor nosso não leva a gente para o céu. Quem que leva nós para o céu? O amor de Jesus. A gente já pode entender isso. Não é? Então, a pessoa se pega então aos ensinos de anjo. Vamos falar um pouquinho de anjo agora. Como você imagina um anjo? Como você imagina um anjo? Eu peguei algumas fotos, vamos ver se está aqui, né, Bruno? Todos conseguem ver? Conseguem ver? Todos estão vendo ali? Aqui uma particularidade, a luz, né? E esse anjo? Então, você consegue imaginar os anjos assim? Ou você imagina um anjo assim? Nunca imaginou um anjinho assim? Você acha que um anjo desse aqui guarda alguém? Hein? Porque a novidade que eu traço aqui, você já deve estar imaginando, os anjos do Senhor, na minha imaginação, eu nunca vi, mas eu só percebi a presença de um anjo há muitos anos, nunca mais percebi a presença do anjo, porque mais importante do que perceber a presença do anjo é perceber a presença de Jesus, porque Jesus comanda exércitos de anjos semelhante a esses. Semelhante a esses. Então, olha o poder de Jesus, é imensurável, né? Agora tem uma novidade para falar para você. Os anjos do diabo são semelhantes também em termos de porte. Não são aqueles bichinhos tipo morceguinho andando, não são? São desse tamanho aqui também. São poderosos. Por isso que não pode brincar com o demônio. Não pode brincar com o demônio. Tem poder também. Agora, o Senhor disse que quando nós entregamos a vida para Ele, Ele destacou anjos para estar ao nosso redor. Quantos anjos você acha que tem aqui? Como esses. Só que a gente não consegue ver. Mas eles estão aqui. Olha o tamanho. Se anjo ocupasse espaço físico, eles não caberiam aqui dentro. Eles estão todos aqui. Porque cada um de nós, o Senhor Jesus deu ordem. Guarda eles. Isso é legal, mas você começa a perceber que aquilo que nós estamos fazendo, os anjos estão vendo também. Principalmente Jesus, mas os anjos, a nós estão vendo. E faz, puxa vida. Mas não para criticar. E não para falar mal da gente. Mas eles olham com pena. Porque nós estamos num processo de transformação, que a gente fala assim de santificação. É um processo. Agora, é interessante, né, você perceber que essa figura, eu achei muito interessante, porque aguarda, né? Como os anjos têm poder para mudar uma situação ali. O poder que vem de Jesus. E os anjos têm esse poder para mudar uma situação. Mas eu não devo orar a anjos, de forma alguma. Não posso pedir nada para anjo, porque anjo só recebe ordem do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Tudo bem? Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que ora para o anjo, até a oração dos anjos. Então, não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Agora, esse aqui pode acontecer alguma coisa? Não dá, né? E tem gente que acredita que anjo é assim. Tem uns piores ainda, que são os
bochechudinho, pequenininho, as asinhas pequenininhas, não combina com o corpo. Acredita que é o anjo da guarda dele. Só está ruim, olha o tamanho do demônio, como é que vai guardar um anjo desse tamanhozinho? Então, irmãos, estes são os anjos. Anjos como esses vieram falar com os homens aqui na terra. Está na Bíblia ou não? Nós vamos ver algumas, tem muitas. Se você entrar no Google e pesquisar esse assunto, você vai ver que tem muitas vezes que os anjos apareceram, que os homens viram anjos e viram e tiveram contato com anjos. Agora a pergunta é: qual é a língua que esses anjos têm para falar com os homens? Qual a língua que Jesus falava? Por que mesmo? Porque Jesus escolheu nascer numa família do povo e não da nobreza. Não é? Jesus podia ter nascido... Aliás, o judeu esperava que o Messias viesse do ser filho dos reis lá, não foi? Né? Não, o Messias tem que vir, é um rei, é um príncipe. Né? E Jesus veio lá na casa de José, de Maria e José, né? José e Maria. Né? Bom, então olha aqui que interessante. Todos conhecem Abraão, né? Acho que a primeira passagem de um encontro de um homem com um anjo foi Abraão. Então, Abraão se identifica como hebreu. E ele era comerciante, nômade, ou seja, não tinha uma pátria assim. Portanto, deveria falar fluentemente sumeriano e acadiano. Ele também pode ter aprendido alguns idiomas cananitas, dos quais seria formada a língua hebraica, que talvez pode ter começado como um dialeto próprio do clã de Abrão, que acabou virando o idioma hebreu. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, viu lá o tamanho dos anjos: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Qual a língua que o anjo falou? Ou acadiano ou sumeriano. Ou seja, a língua da mulher. Não falou lá, não falou nada, né? Não falou nada. Falou a língua dela. Por quê? Deus queria que ela entendesse. Tá ok aqui? Tá bom. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz e lhe darás o nome de Jesus. Que idioma falava Maria? Que língua o anjo falou com ela? Por quê? É a linguagem que ela entendia, que ela falava. Se o anjo falasse de alguma coisa diferente disso, ela não ia entender nada. Ia continuar o quê? Aflita, angustiada. E aquilo que é bênção, para ela ia parecer que era uma maldição. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Atos 1, 10, 11. Que idioma esses homens falavam? No aramaico, era Pedro, João. E os anjos falaram para ele em aramaico. Não sei se você está entendendo o que o Senhor, o Espírito Santo quer ensinar para nós. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aqui o anjo falou com José. Falou alguma língua de teteté para Josué, ou para José entender? Não. Falou o quê? Uma língua que ele entendesse. Olha aqui outra palavra. E vieram os anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e levai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis a vosso caminho. E eles disseram: Não, antes, na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram eles a entrar em sua casa. Então aqui Ló tem um quê? Um diálogo com os anjos. Que língua que os anjos falaram?
na língua de Ló, porque Ló poderia ter aprendido. Ló falava hebraico, porque Ló era sobrinho de quem mesmo? De Abraão. Então, Ló podia falar o hebraico, mas como ele estava muito tempo lá em Sodoma, vai que ele esqueceu, não é, né? Mas falava lá a língua lá de Sodoma e Gomorra. Não importa a língua que Ló falava. O importa é que os anjos falavam na língua que ele entendia. A língua humana. Um idioma. Até aqui nós estamos entendendo? Está aqui tranquilo? Tudo bem? Reis. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse... E você imagina o tamanho dos anjos, né? Dá um toquinho assim no ser humano, nem Elias, hein? Levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o Monte Sagrado. Então, Elias também hoje falou com Elias, de uma maneira que ele entendesse. Aqui o âmago da ministração, queridos, é que Deus vai falar conosco de maneira que nós venhamos a entender sempre. E tem lá em Apocalipse, né? Não podemos esquecer Apocalipse, porque a pessoa fala, não, pastor, agora essa nova língua dos anjos é só no Novo Testamento. Já esqueceu lá, falou com José, com Maria, né? Agora tem o tem que entender que essa é a língua dos anjos, e aí Deus vai levantar o intérprete. Que confusão! Apocalipse, o anjo fala com João sobre o que vai acontecer. E ali ele fala na língua de João, e João transmite para nós na língua que podemos entender. Então, qual é o idioma dos anjos? Qual é o idioma dos anjos? Os anjos têm um idioma, nós já percebemos, né? Qual é o idioma dos anjos? Podemos responder com certeza absoluta, vendo e sabendo qual idioma falava Jesus. Qual idioma falava Jesus? Exato. Então, essa foi uma pegadinha. Jesus, como homem, falava, obviamente, aramaico. Mas Jesus fala que idioma? Aquele que o ser humano entende, em todo o mundo. Se é brasileiro, ele fala português. Se é americano, inglês. Se é chinês, em China. Se é na Mongólia, mongol. Porque Jesus, irmãos, poderia ter nascido num berço esplêndido. E a língua que ele iria falar era hebreu. Mas o povo lá não falava hebreu, falava aramaico. Mas Jesus quer que a humanidade o entenda, então ele fala no idioma que a pessoa entenda. Não, Deus não é Deus de confusão. Jesus então nasceu na família simples. Hebreu. Jesus falava hebreu? Foi a pergunta do Gabriel. A gente acredita que Jesus falava hebreu, porque ele leu em hebreu. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe a lei, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. As escrituras estavam escritas em hebraico. E Jesus leu e comentou sobre isso. Então, Jesus entendia também hebreu. Latim. Ele falava latim. Por quê? Porque ele conversou com o centurião romano. Lá em Mateus 5:8 a 8. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, com terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo está curado. Jesus entendeu tudo porque disse assim, eu já não vi fé do tamanho desse romano aqui em Israel. Ele tem mais fé do que os judeus. Então ele entendeu tudo o que o italiano falou. Não é isso? Então, veja que Jesus poderia ter pregado o evangelho em hebraico ou latim. Ele anunciou as boas novas, mas ele anunciou as boas novas em aramaico, porque ele queria falar com todo o povo. Porque aquele que entendia ali hebreu, entendia aramaico. Aquele que falava ali latim, entendia também aramaico, porque o romano tinha que ter a língua do povo que ele tinha subjugado. A única evidência que não tem é que Jesus falou em grego. Mas nós sabemos que Jesus quer alcançar o máximo de pessoas possíveis. Imagina se Jesus aqui mandasse um texto hoje para
todo mundo entender, ou a maioria da população do mundo entendesse, em qual língua Jesus falaria? Inglês. Falaria inglês. Porque até na China se fala inglês. Por quê? Qual o motivo de Jesus falaria inglês? Porque ele quer alcançar o máximo de pessoas possíveis. Agora, particularmente, em que língua Jesus falaria com cada um dos seres humanos? Na sua própria língua. Isso é amor, irmãos. Porque uma pessoa que fala muitos idiomas, fala, eu vou falar no idioma que eu quiser. Você que se preocupa em entender. Jesus, não, eu vou falar com você de uma maneira que você entenda. É amor de Jesus. Então tá isso aí. É esse o idioma que Jesus quer falar com você. Esse é o idioma que Jesus quer falar comigo. Esse é o idioma que Jesus fala, não quer, e fala com você. Esse é o idioma que Jesus fala comigo. De uma maneira que eu entendo. E isso não há nenhuma incoerência, porque você é filho de Deus. Como é que o pai vai falar com o filho de maneira que ele não entenda? Como é que o irmão amoroso, o nosso amigo, Jesus diz, sou seus amigos agora, vocês não são mais meus escravos, vocês são meus amigos, porque vocês sabem o que eu vim fazer. Como é que um amigo vai falar com um amigo de um idioma que ele não vai entender? Então, queridos, o nosso Senhor Jesus fala conosco todo o tempo. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir Ele falar conosco e entender. Amém, irmãos? Amém.